Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Nós vamos dar sequência então aqui a uma leitura resumida, né, acompanhada aí de alguns comentários, se for o caso, etc, do excelente livro, né, cuja capa apareceu aí no início do nosso vídeo, né, Reuniões Mediúnicas, né, de autoria da senhora Terezinha Oliveira, e esse livro é o volume 3 da coleção Estudos e Cursos, né, editado pela editora Allan Kardec, que, digamos, é editora do Centro Espírita de mesmo nome, né? Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Campinas, em São Paulo, né? E como mencionamos nos vídeos anteriores, no próprio YouTube você vai encontrar aí um curso completo, excelente, são mais de 30 vídeos, né? Enfim, cada aula durando um pouco mais de uma hora normalmente, né? Ministrado o curso pela própria senhora Terezinha. Realmente recomendamos muito, excelente para aqueles que quiserem ter, né, uma excelente introdução a temas fundamentais como esse, no caso das reuniões mediúnicas, tá certo? Mas relembrado isso, né, mais uma vez, vamos lá então. Vamos tratar aqui então do capítulo 4, que trata do local e horário, né, da reunião mediúnica. Quando é que seria o local mais apropriado, se é que há um local mais apropriado, né? Enfim, e também o horário, né? Por certo, costuma-se, né, entender que sim, existe um local mais apropriado. Mas vamos lá. Local. Calma e recolhimento são indispensáveis para que o intercâmbio mediúnico se faça com êxito, e não serão conseguidos se o local em que se realiza a reunião mediúnica deixar de oferecer certas condições básicas aos participantes, a saber, né? Então vem depois aqui todo um elenco, né, de condições realmente necessárias, salutares, fundamentais mesmo, né, que são colocadas já por Kardec, né, por exemplo, em obras como o Livro dos Médiuns, né? Um local com silêncio, onde haja um recolhimento do ponto de vista dos pensamentos, né? Dos participantes que ali estão, dos integrantes, né? Digamos assim, daquela equipe que ali se encontra, que vibrem todos, enfim, no sentido do bem, bons pensamentos, né? Enfim, criar-se uma atmosfera propícia para que os bons espíritos possam, por assim dizer, apresentar-se ou, enfim, interagir, né, com aquelas pessoas que estão naquela reunião mediúnica. Mas, enfim, essas condições básicas, então, né, aos participantes seriam silêncio, arejamento e iluminação, estamos falando do local, né? Além de higiene, é claro, né? E um espaço adequado, né, para que os participantes se acomodem bem, sem excessiva aglomeração. Mas enfim, todas aquelas condições, digamos, psíquicas, né, exigidas ou exigíveis, né, para uma adequada e saudável reunião mediúnica, por certo, muitas delas estão condicionadas ao próprio ambiente, né? Um espaço onde as pessoas não tenham que ficar se acotovelando, né, possam se acomodar com relativa comodidade, um local que seja silencioso, arejado, enfim, é preciso que as condições físicas do ambiente propiciem, ensejem, né, facilitem a que os participantes, né, enfim, consigam estar naquele estado, né, mental, espiritual, psíquico, né, apropriado para a realização de uma boa reunião, né? Bom, agora vem um conjunto de aconselhamentos aqui muito importantes. Não é aconselhável fazer reuniões mediúnicas nos lares, e já comento sobre isso. Por quê? E aí então vem os porquês, né? Os lares não possuem equipes e aparelhamentos espirituais como os centros espíritas, por estes se destinarem ao atendimento do público em geral. Os centros, né? Os lares não têm essa função. O favorecimento do intercâmbio atrairá para o ambiente da casa mais espíritos do que usualmente, e nem todos serão equilibrados ou benévolos, né? Então, se você estiver a promover reuniões na sua casa, por exemplo, e se espíritos muito desequilibrados ali se apresentarem, né? Como contê-los, né, por assim dizer, no centro espírita haverá mais pessoas e pessoas preparadas para esse tipo de contato e intercâmbio, coisa que possivelmente não aconteça numa reunião no lar, né? Bom, seguindo aqui, né, ainda os motivos pelos quais não seria aconselhável, né, fazer reuniões mediúnicas nos lares. Bom, alguns deles, né,
poderão permanecer no ambiente, no caso os espíritos perturbados, né, que eventualmente cheguem até a reunião, alguns deles poderão permanecer no ambiente, mesmo depois de encerrada a reunião, por assim o desejarem ou por haverem ficado imantados fluidicamente. Um outro motivo. Nem todas as pessoas que ali residem estarão preparadas e vigilantes para não se perturbarem com a influência mental e fluídica dos espíritos. Além disso, né, um quinto e último motivo, poderá haver graves problemas de desequilíbrio espiritual na família. Né? Bom, um comentário com relação a isso, quer dizer, todos os motivos apontados aqui por certo são válidos, né? Mas de toda sorte, nos lembremos, né, que nos primórdios, por assim dizer, do espiritismo, as reuniões todas se davam justamente, primeiro, em pequenos grupos, né, assim como recomenda Kardec e outros estudiosos do espiritismo, digamos, de primeira hora, né, de primeiro momento, e se davam também, enfim, em casas, né, de determinadas pessoas que ali, enfim, acolhiam um certo grupo de pessoas amigas, né, afins, né, em termos de mentalidade, em termos de propósito, e ali realizavam a reunião. Né? Então, há sempre esse aconselhamento em geral para que reuniões não aconteçam nos lares, né? Mas devemos nos lembrar de toda a sorte que reuniões com pequenos grupos e que aconteciam, né? Até porque na época não haviam propriamente centros espíritas, mas enfim, né? Reuniões aconteciam sim em lares, né? Então, digamos, é uma questão talvez a se pensar um pouco melhor, né? Tendo por vista aquilo que se fazia nos primeiros tempos, né, do espiritismo. Ah, não me parece que necessariamente esteja 100% vetada essa possibilidade, mas de toda sorte, os aconselhamentos que aqui são colocados, nas questões aqui postas, por certo, são de máxima importância. Né? Aí vem uma observação aqui que meio que casa com aquilo que falamos há pouco. Né? No passado, muitos centros espíritas tiveram início em reuniões familiares. É que não havia, à época, as condições de adeptos e recursos, até de permissão legal, que temos hoje para a formação de um centro espírita. Né? Então, realmente, isso faz sentido. Né? Naquela época, primeiro, ainda não havia se institucionalizado, digamos assim, né? essa figura, né, do centro espírita, né? E também não haviam talvez certas facilidades que existem hoje em dia. Essa é uma boa razão, né, para que reuniões, por exemplo, não aconteçam mais nos lares. Né? Há todo um arrazoado que aqui prossegue, como disse, né? O propósito nosso aqui é muito mais divulgar, né, a obra, né, que é realmente de excelente qualidade. A nossa breve, resumida apresentação aqui nesses vídeos, por certo que não substitui de forma alguma aquilo que é mais fundamental, que é a leitura e estudo da própria obra, tá certo? Recomendamos fortemente, a capa aparece no começo do vídeo, né? Você pode procurar aí pela internet e encontrará, por certo, nas boas livrarias. Mas há um último comentário nessa parte que vale a pena. Bom, mas dos grupos que se aventuraram a fazer reuniões mediúnicas em família, sem terem para isso razão justa, nem preparo, nem assistência espiritual superior, muitos vieram a sofrer graves problemas pela influência prejudicial de espíritos perturbados ou perturbadores que haviam atraído para os seus lares, reforçando uma vez mais, né, um daqueles argumentos apresentados anteriormente. Bom, ainda com relação aqui, né, ao tema do capítulo, local e horário da reunião mediúnica, há um outro tópico fundamental: frequência e duração. Né? Quantas reuniões mediúnicas por semana? Quantas? Né? E qual duração elas devem ter? Bom, quando é o mesmo grupo, né, a reunião mediúnica deverá ter lugar uma ou no máximo 2 vezes por semana. Né? Isso é importante também até pelo ponto de vista de hoje em dia, uma vida muito corrida, né? Será que todos teriam possibilidade de comparecer todos os dias? Será que poderiam fazê-lo, né, sem abrir mão do cuidado fundamental com as suas próprias vidas, com as suas famílias e por aí vai? Então, muito embora essa não seja a única razão, acredito, certamente, né? Mas, enfim, entendo que aquilo que aqui é posto, né? Uma ou no máximo 2 reuniões por semana, como frequência, né? Por certo que está bastante satisfatório. Bom, isso porque, a razão principal apontada aqui, né, o transe mediúnico não deve ser provocado com muita frequência, nem ter duração demasiada, para não haver desgaste físico e psíquico dos médiums. Conforme sabemos, né,
Isso está posto, por exemplo, no Livro dos Espíritos, perdão, no Livro dos Médiuns e outras obras, né, basilares. Há sim um desgaste, né, físico mesmo, enfim, psíquico, né, por parte do médium. Então, submetê-lo com frequência a esse tipo de atividade, por certo, iria desgastá-lo, talvez, além das possibilidades de determinadas pessoas, né? Mas, enfim, seguindo aqui, entretanto, poderão ser realizadas outras reuniões na semana se forem de tipos diferentes, tais como de assistência espiritual, de passes, etc., né? É muito comum as casas espíritas elas subdividirem, né, suas atividades em modalidades, né, terem dias diferentes para reuniões públicas e reuniões privadas, terem dias específicos, né, para a aplicação de passes ou para reuniões. ah, em alguns casos se chama ainda reunião de cura, né, reuniões de cura, né, mas não termina não sendo muito apropriado porque passa-se a impressão pelo nome de que a pessoa vai ali e sairá curada, né, de algum mal físico ou mental que esteja apresentando, né? Mas enfim, são reuniões que visam, né, a melhoria do bem-estar físico e mental daqueles que ali compareçam. Enfim, as casas costumam subdividir, inclusive, né, as suas reuniões em função, inclusive, das suas finalidades. Mas prosseguindo, então, quanto tempo deve durar a reunião? 1 ou 2 por semana, podendo haver mais, dependendo da modalidade, da finalidade, né? Mas quanto deve durar cada reunião? Não? Bom, se abranger estudos e prática mediúnica, não convém que a reunião dure mais de hora e meia no seu total, né? Porque realmente, digamos, fica exaustivo de qualquer forma, né? Enfim, não esquecendo que se trata de uma reunião mediúnica, etc., mas reuniões em geral, né, na qual haja estudo, etc., que dure mais do que 1 hora e meia, começa a ficar realmente cansativo para as pessoas, né? Uma reunião, por exemplo, na qual uma reunião pública onde haja uma palestra, a palestra se estenda por tempo demasiado, cansa o público e por aí vai, né? Bom, a parte de estudos deve ocupar meia hora ou mais e precederá a prática mediúnica. Ela está falando aqui no caso dos grupos, né, que se reúnem possivelmente ali na reunião privada de toda sorte. Mas vamos lá. Os mentores espirituais sempre procuram limitar o trabalho de comunicação aos limites fixados, pois sabem que depois de 30 a 40 minutos, nossa concentração diminui e constantemente o rendimento decai. Isso vale para qualquer tipo de reunião na qual exista a necessidade das pessoas se concentrarem, né? Numa simples aula, por exemplo, isso é muito verificado, né? Eu que sou professor posso perceber isso com bastante clareza, né? Depois de 1 hora, mais ou menos, a concentração das pessoas se esvai, né? E se a aula prossegue, como muitas vezes tem que prosseguir por exigência formal, né? 2 aulas em seguida, por exemplo, de 50 minutos, 1 hora e 40 ao todo, mas depois da primeira aula, o nível de concentração daqueles que estão acompanhando, né, a exposição cai muito. Bom, um outro motivo, né, para que não se estenda por muito, é que a reunião, os médios não devem ficar em transe por muito tempo. Né? Bom, se a reunião tiver só parte mediúnica, o limite de tempo para as manifestações poderá se estender para 50 minutos. Né? Se ela não for de estudos e mediúnica, se for só mediúnica, pode se estender para 50 minutos, precedidos por breve leitura preparatória, evangélico-doutrinária, de 5 a 10 minutos. E chegamos então ao último tópico aqui do capítulo, né? Que é a questão do horário. Né? Falamos em frequência, duração da reunião, mas o horário. Né? Bom, importa estabelecer um horário para o início e o término da reunião mediúnica. Por quê? Né? Bom, os mentores espirituais não podem ficar indefinidamente à nossa disposição, têm outras ocupações no plano espiritual. Essa é uma observação muito importante porque não só, né, os encarnados que participarão da reunião mediúnica, né, mas os desencarnados que possivelmente ali também irão comparecer, né, para se beneficiarem de alguma forma, e os próprios mentores, os próprios bons espíritos que ali irão comparecer, têm compromissos, né, os bons espíritos, sobretudo, né, enfim, assim como os encarnados também que estarão na reunião, têm compromissos outros, né, não estão à nossa disposição, né, enfim, no dia e horário que muito bem pretendermos, né? Da mesma forma que quando queremos bem utilizar o nosso tempo e bem utilizar o tempo do próximo, nós definimos dia, horário, início e fim dos nossos compromissos, né, dos nossos encontros, em se tratando de uma reunião, né, que envolva os bons espíritos, os mentores, etc. Por certo que isso também é fundamental, porque assim como nós, ou mais até do que nós,
eles, por certo, têm muito o que fazer, né? Bom, uma outra razão também, né, para se estabelecer um horário de início e término é que os participantes, né, têm outros compromissos pessoais, aquilo que já mencionamos, né? Bom, o horário da reunião mediúnica deve ser rigorosamente observado, especialmente o do início. Por quê? Né? Os mentores espirituais nunca se atrasam, né? A atuação dos participantes na reunião tem de ser feita como um todo e desde a concentração inicial, quer dizer, pegar o bonde andando, como se diz, né, popularmente, pegar a reunião já em curso, né, inclusive, enfim, termina de alguma forma tendo um efeito deletério para aqueles encarnados que irão dela participar. Há uma observação aqui em negrito muito importante de que nunca se deve retardar o início dos trabalhos para esperar por alguém, né? Recomendável é que todos os participantes cheguem à reunião 15 minutos antes de seu início e não em cima da hora, como se diz, né? Enfim, e há comentários adicionais aqui acerca desse tópico, né? Mas enfim, resumindo, né, no que diz respeito às reuniões mediúnicas, né, há uma frequência de 1 a 2 vezes por semana, salvo, né, se as reuniões forem segmentadas, digamos assim, com propósitos diferentes, né, realizadas num ambiente que propicie, né, a que os presentes consigam estabelecer, né, adentrar, digamos, enfim, assumir, né, assimilar, enfim, um estado mental, psíquico, espiritual adequado com o que se deseja para uma reunião, né? Então, ter um ambiente arejado, né? Enfim, onde as pessoas possam se acomodar condignamente, etc., por certo que é fundamental. Né? Respeitar o horário por conta dos encarnados e dos bons espíritos também que comparecerão. Né? A reunião não deve ser longa demais para não cansar os encarnados. Né? Enfim, e ela passaria a ser, a partir de um certo ponto, contraproducente. Né? E deve ser, por certo, de preferência, realizada numa casa espírita onde, né, enfim, há todo um conjunto de pessoas experimentadas, há todo um ambiente, né, que é propício para receber espíritos, sendo que alguns deles podem talvez se encontrar em certo estado de desequilíbrio, motivo pelo qual mais ainda devem ser recebidos naquele local. Né? Mas enfim, há relatos, né, por exemplo, de projetores astrais, eu não vou citar nomes, mas há canais no YouTube, né, de projetores que atuaram como, por exemplo, médiums de desobsessão, né, atendendo determinado espírito no centro, mas que posteriormente, quando, né, projetavam-se fora do corpo, por assim dizer, eram, enfim, terminavam sendo abordados por esses mesmos espíritos que os procuravam posteriormente. Quer dizer, enfim, não necessariamente determinados espíritos estarão adstritos, né, aqueles dias e horários que o centro irá oferecer, digamos, os seus serviços, mas de toda sorte, né, devemos sim e sempre, né, observar esses parâmetros gerais que foram aqui colocados e respeitar dias, horários e duração da reunião mediúnica, por certo, é fundamental, né, para todos os encarnados e os desencarnados também, enfim, mormente, inclusive, os bons espíritos, né, que comparecerão a essa reunião a fim de nos auxiliar. Tá certo? Muito obrigado. Então, ficamos por aqui e no nosso próximo vídeo passaremos para o 5º capítulo, né, desse mesmo livro. Tá certo? Mas como disse, reforço mais uma vez, né, o propósito dos nossos vídeos aqui em tratando desse livro é basicamente divulgar a obra, né, e falar um pouco sobre certos temas, etc., mas nem de longe, né, substituir aquilo que é fundamental, que é a leitura e estudo da própria obra, além, é claro, das obras basilares, né, nesse caso, enfim, a temática aqui abordada, sobretudo o livro dos médiuns, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo encontro.